E aí, beleza? Brandon acorda de um pesadelo e ele trabalha como guarda-costas da filha do governador, Ava, e vem lidando com uma culpa interna desde que falhou em proteger a mãe dela. Brandon e Ava chegam ao aeroporto, onde Ava se encontra com seu namorado Jed e o seu amigo Kyle. Eles vão viajar juntos e os rapazes não estão felizes que Brandon também está indo. Mas Ava explica que o seu pai não deixaria ela ir sem seguranças. Antes de entrar no avião, Ava acaba esbarrando em Rosa, uma garotinha que perdeu seu pelúcia no aeroporto. Mesmo sendo rude com ela, Ava encontra e devolve para Rosa, e assim ficam amigas desde então. Assim que embarcam, Ava e os rapazes sentam-se no fundo para ter privacidade. A Ava acha estranho o voo ter poucos passageiros, mas segundo Jed, é porque estão viajando de manhã. Logo após a decolagem, o avião treme um pouco, mas é relatado que pássaros se chocaram com um dos motores, e isso é completamente normal. Porém, momentos depois, o avião ainda começa a tremer novamente, e o mesmo motor danificado pode ser visto aquecendo. Assim, o avião começa agora a ter fortes turbulências e a parte danificada pega fogo. Nesse momento, o piloto pede a todos para apertarem os cintos de segurança, e à medida que todos começam a temer por suas vidas, uma parte do motor se solta e atinge o lado do avião, matando um passageiro. A rachadura na parede causa uma mudança na pressão e tudo começa a voar ou tremer dentro do avião também. E com todas as malas caindo e atingindo as pessoas na cabeça, os passageiros que não apertaram os cintos são jogados de seus assentos e lançados pelo avião. Mesmo tentando segurar nas mãos de outras pessoas, acabam voando. Em poucos segundos, uma parede se solta e cria um enorme buraco do lado do avião, fazendo com que muitas pessoas sejam lançadas para fora, encontrando a morte certa, e Brandon tenta segurar um homem flutuante, mas o vento é muito forte e o homem é levado embora também. Outro tenta se segurar nos assentos, no entanto o metal não aguenta muito e os poucos assentos caem junto com o homem. A aeromoça também tenta ajudar outro homem, mas acaba indo junto com ele também. Após perder a maioria dos seus passageiros, o avião começa a cair em grande velocidade e se choca contra o oceano, onde a água começa a inundar imediatamente o avião, enquanto Brandon é perfurado por um pedaço de metal. Os assentos são empurrados para frente pelo impacto e matam muitos passageiros. O avião começa a afundar por alguns minutos e fica preso no leito do mar. Com a inclinação e o ângulo, uma bolha de ar é formada na parte de trás do avião. Então Ava e seus amigos, além do comissário de bordo Danilo, estão vivos. Kyle tem um osso quebrado no braço, mas também sobreviveu. O grupo olha para a água preocupado com os ruídos estranhos que estão ouvindo. De repente, Brandon aparece trazendo Rosa e sua avó Marge para a área segura. Marge está inconsciente, então Danilo começa a fazer massagem cardíaca e alguns minutos depois, Marge acorda. Rosa pergunta sobre seu avô e Brandon explica que ele não sobreviveu. O grupo começa a entrar em pânico, então Brandon imediatamente assume a liderança para acalmar todos. A bolha de ar significa que eles estão seguros por enquanto, então precisam permanecer calmos e esperar os socorristas chegarem. Ava verifica seu telefone, mas não há sinal debaixo do mar, e ela aponta que há um buraco no avião e eles deveriam nadar para fora. Mas Brandon explica que suas chances de sobreviver assim são baixas, então eles devem ficar e esperar. Danilo informa que os pilotos devem ter chamado por ajuda antes da queda, então a ajuda deve chegar em breve. Depois Brandon explica que eles deveriam ter oxigênio reserva caso necessário, e Danilo diz que o avião tem 2 tanques na parte de trás para emergências, mas quando eles o verificam, estão vazios. Nesse momento, Marge lembra que um dos passageiros tinha um tanque de oxigênio médico, então Brandon se voluntaria para mergulhar e encontrá-lo. Antes de partir, Marge pede para ele trazer o chapéu de seu marido. Brandon então mergulha e nada pelo corredor, enquanto verifica os passageiros que morreram em seus assentos. Ele encontra o chapéu do marido e o pega, sem notar algo nadando pela janela. Então ele encontra o tanque de oxigênio e pega, e depois verifica o enorme buraco que o acidente causou na fuselagem do avião. Ele decide nadar e é surpreendido por um tubarão. A criatura morde Brandon imediatamente e ele luta contra ela, tentando ao máximo se livrar dela. Enquanto isso, o grupo fica preocupado porque as ondas da água se mexem e de repente Brandon ressurge, dizendo aos outros para ficar para trás, enquanto revela alguns ferimentos graves em seu corpo. Respirando com dificuldade, ele entrega aos outros o tanque de oxigênio e o chapéu antes de se desculpar com Ava. Então ele é arrastado de volta para a água e o grupo vê a cauda do tubarão aparecer enquanto a criatura devora o
o homem. Aterrorizado, o grupo recua para se esconder na área dos funcionários e concordam que devem continuar esperando, como Brandon disse. Então Marge se oferece para cuidar do braço de Kyle, explicando que ela costumava ser enfermeira durante a guerra e foi assim que conheceu seu marido. E usando algumas revistas grossas e bandagens, Kyle grita de dor quando Marge coloca o osso de volta no lugar. Do lado de fora, um helicóptero está sobrevoando perto a área em busca do avião caído. Eles têm ordens prioritárias porque sabem que a filha do governador está entre as vítimas, mas por enquanto eles não veem nada. De volta ao sobrevivente, eles ouvem alguns estalos e o avião se move por alguns segundos, indicando que pode cair novamente a qualquer momento. Jed está começando a ficar muito negativo e Danilo abre o tanque de oxigênio que Brandon recuperou. Nesse momento, eles veem a água ficando vermelha e ruídos que fazem perceber que os tubarões estão comendo os corpos dos afogados. De repente, o avião treme um pouco e eles veem os tubarões passando pela janela e Rosa fica ainda mais assustada. Ava diz para ela para não se preocupar, porque tem certeza que serão resgatados. No entanto, o helicóptero ainda não encontrou nada e não tem muito combustível restante. O grupo mantém controle do nível da água e calcula que ainda tem cerca de 3 ou 4 horas antes da água atingir a parte de trás. No entanto, eles também continuam ouvindo o metal ranger e notam alguma água vazando pelo teto. Então, não podem ter certeza se o avião aguentará por muito tempo. De repente, o avião começa a cair, deslizando para baixo por vários minutos, fazendo com que várias pedras se soltem até ficarem presos novamente. Felizmente, o grupo se segura e ninguém se machuca, mas esse novo ângulo faz o nível da água dentro do avião subir mais rápido. Já que o fundo do mar, obviamente, não é sólido quanto pensavam, o grupo concorda que não tem escolha a não ser sair nadando do avião. Eles precisarão encontrar alguma maneira de distrair os tubarões e Rosa diz que aprendeu na escola que os tubarões não gostam de bolhas. Ainda há o problema de conseguir segurar a respiração por tanto tempo e Kyle de repente se lembra de algo. Alguns passageiros estavam viajando com equipamento de mergulho. Danilo explica que essas coisas estão no compartimento de bagagens e há uma escotilha que lhe daria acesso. No entanto, os tanques de oxigênio provavelmente estão vazios. Caso contrário, não teriam sido permitidos no avião. Ava acha que o resto do equipamento de mergulho ainda pode ser útil, mas Jed é muito pessimista. Então Ava se esconde no banheiro, onde tem uma crise de choro enquanto ouve o avião ranger. Quando ela sai, Ava diz a Rosa que está tudo bem ter medo. E do lado de fora, o helicóptero só tem 15 minutos de combustível restante. E naquele momento, eles finalmente encontram partes do avião flutuando, então 2 mergulhadores pulam na água para começar a busca. Não demora muito para encontrarem o avião. E assim que se aproximam, o grupo começa a fazer gestos na janela. Um dos mergulhadores nada em direção ao buraco, enquanto o outro se aproxima da janela para fazer o sinal de ok. Só que de repente o tubarão aparece atrás dele e ele não percebe, então o grupo tenta avisar. O mergulhador se vira e não encontra nada. E tenta fazer o sinal de ok novamente e nesse momento é puxado para baixo pelo tubarão e morto. Após ouvirem muitos ruídos acima do avião, o grupo olha pela janela de novo e vê apenas a perna do mergulhador flutuando. Lembrando-se do outro mergulhador, os sobreviventes verificam o corredor, mas ninguém aparece. Então acreditam que este cara também está morto. E do lado de fora, o helicóptero está quase sem combustível. Então eles não têm escolha a não ser partir. Eles têm as coordenadas e o reforço já está a caminho e de volta aos sobreviventes. Ava aponta que se o outro mergulhador está morto, eles poderiam pegar o seu tanque de oxigênio. Ela olha debaixo d'água e percebe uma sombra, mas não pode ter certeza se é ele. Jed tenta dar uma olhada mais de perto, ficando em pé nos assentos, mas escorrega e cai na água. O grupo se preocupa porque não consegue vê-lo, mas ele então emerge rindo porque estava pregando uma peça neles. No entanto, ele não sai da água a tempo e um tubarão encontra e agarra uma de suas pernas. Enquanto Jed luta contra o ataque do tubarão, o grupo se aproxima para agarrar seus braços e puxá-lo, conseguindo tirar Jed do tubarão e levá-lo para a segurança, só que infelizmente eles descobrem que Jed está sem uma perna. Então Marge faz Rosa ficar atrás da cortina enquanto ela cuida do ferimento. Usando alguns cintos de segurança, Marge faz um torniquete para parar o sangramento. E Jed agora chora ao perceber que não poderá mais participar de triatlos. Ainda determinada a sair dali, Ava se voluntaria para procurar o equipamento de mergulho. Danilo abre a escotilha e eles descobrem que o compartimento de bagagens também está alagado. Mas Ava mergulha mesmo assim e com um sinalizador ela olha
olha ao redor, sem saber que algo a mais está nadando atrás das malas. Ela encontra o equipamento de mergulho, mas assusta-se com um polvo ao mesmo tempo que o sinalizador se apaga. Os outros começam a ficar preocupados quando não veem mais luz, mas Ava logo retorna com o equipamento. O grupo abre as malas e encontra trajes e máscaras de mergulho, mas há apenas 4 e naquele momento eles ouvem algo batendo no avião e correm para verificar a janela, mas nenhum mergulhador está por perto e provavelmente é um tubarão. Quando se viram novamente, Jed já está morto e Ava fica desesperada tentando fazer massagem cardíaca, mas Marge puxa de volta, pois já é tarde demais. De repente o avião desliza um pouco mais para baixo, mas dessa vez para rapidamente, porque o cockpit quebra e age como uma âncora. A água está subindo mais rápido, então eles precisam sair rapidamente do avião. Assim, eles se lembram do fato curioso que Rosa contou, e eles então planejam usar os pequenos cilindros de oxigênio das máscaras de emergência para soprar bolhas nos tubarões. Ainda há uma questão de nadar uma distância tão grande e Caio tem uma crise, confessando um acidente de infância que o deixou traumatizado e o tornou um nadador ruim. No entanto, com as palavras de apoio de Ava e Rosa, ele concorda em tentar. Então, Ava reúne todas as máscaras de oxigênio que consegue encontrar. Os tubarões ainda estão batendo no avião e o teto começa a rachar. O grupo começa a se trocar e Marge se voluntaria para ser a última sem um traje, pois em sua idade ela só atrasaria todos de qualquer forma. Após se despedirem de Jed, os sobreviventes entram na água, notando que o avião está lentamente começando a deslizar para baixo novamente. De repente, o cockpit termina de quebrar e cai no abismo, significando que o avião também cairá em breve. Marge pede a Ava para ir primeiro e levar Rosa com ela. Elas começam a nadar pelo corredor, mas encontram um tubarão bloqueando o caminho. Então elas imediatamente abrem um cilindro de oxigênio para assustá-lo. Uma vez que o caminho está livre, elas continuam se movendo e logo Caio e Danilo também se juntam a elas. Marge observa os jovens partirem enquanto a água sobe dentro do avião e sabe que não conseguirá. Então ela fica para trás e acaba morrendo. Naquele momento, Caio entra em pânico e nada de volta para colocar a cabeça no balsão que ainda tem ar e Danilo tenta voltar para buscá-lo. Mas de repente um tubarão sai do compartimento de bagagens e ataca Caio, o matando em segundos. Danilo, aterrorizado, nada para se encontrar com as garotas que encontraram o mergulhador morto e pega seu traje para encher seus pulmões. Então Ava manda Rosa e Danilo pelo buraco com o tanque, mas quando ela está prestes a sair também, um tubarão bloqueia seu caminho. Ava nada de volta e congela, então o tubarão entra sem notá-la. No entanto, sua cauda derruba sua máscara. Então Ava descobre que mais tubarões estão vindo pelo buraco. Então ela começa a nadar em direção à frente. Naquele momento o avião começa a cair mais rápido e a pressão da água impede de se mover. Mas felizmente Ava se segura nos assentos e avança, conseguindo sair pelo buraco da frente pouco antes do avião cair no abismo. Agora Ava se esforça ao máximo para nadar até a superfície. No entanto, ela logo fica sem ar e desmaia. Mas o colete flutuador a empurra para cima e ela sai na superfície. Ela respira e acorda imediatamente e Ava entra em pânico quando não vê os outros. Naquele momento, os helicópteros aparecem e finalmente tiram ela da água e Danilo e Rosa já foram resgatados. E quando Rosa pergunta sobre sua avó, Ava dá a ela a má notícia. Como última despedida de seus avós, Rosa joga seu pelúcia na água antes de adormecer nos braços de Ava. Terminando assim Desespero Profundo, filme de suspense e drama de 2024. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu a nós. Fui!